amigos, esse é mais um Momento Redenção. Esperamos que todos estejam em paz enquanto aguardamos o tão esperado momento de podermos retornar ao convívio fraterno na nossa casa. Hoje trouxemos o tema A Reencarnação e os Laços de Família. É um tema que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica que a reencarnação é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Por isso, o tema foi abordado em vários pontos da codificação, considerando as várias circunstâncias que envolvem esse momento. Uma delas é esta, objeto do nosso estudo de hoje, que é a formação dos laços de família na reencarnação do espírito. Os espíritos mostram que a reencarnação é uma necessidade para que o espírito possa alcançar a sua destinação final, que é a perfeição e com ela a felicidade máxima e definitiva. Ocorre que numa única existência não lhe é possível adquirir toda a cota de conhecimento e de virtudes que são necessárias ao alcance desse intento. Não consegue também o espírito, numa única existência, se despojar de vícios e imperfeições que ainda traz consigo e que também é indispensável fazê-lo para que possa alcançar a perfeição que busca. Enquanto não atinge esse objetivo, a misericórdia de Deus lhe concede novas oportunidades para que ele possa realizar o que deixou de fazer em existências anteriores. Concede-lhe novas existências, onde passará por experiências necessárias ao seu progresso, experiências que apenas a vida corpórea lhe pode proporcionar. Daí Jesus ter dito que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, se não reencarnar. Sem a reencarnação, ninguém poderá chegar à condição de espírito puro e ao reino dos céus que ele prometeu. Serão tantas as reencarnações a que estará sujeito o espírito, quantas forem necessárias para que ele alcance esse objetivo. A perfeição é um determinismo divino que terá de ser alcançada por todos os espíritos, todas as criaturas. Então, enquanto esse objetivo não for atendido, o espírito estará sujeito a novas passagens pela vida material. Mas para atravessar esse périplo de múltiplas passagens pela vida corporal, o espírito é integrado numa família, onde irá vivenciar, junto a outros espíritos que também se encontram em aperfeiçoamento, as experiências de que necessita para progredir. Mas, então, como é definida a família na qual o espírito será integrado? Essa é a questão que Kardec busca desenvolver nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para compreendermos corretamente a questão, vamos recordar o ensino dos espíritos a respeito de como eles vivem no espaço, no período de erraticidade entre uma encarnação e outra. No espaço, os espíritos se aproximam ou se afastam, atraídos pela afeição ou pela desafeição entre eles. A simpatia ou a antipatia que nutrem entre si é que vai ditar ou não a sintonia que irá atraí-los ou separá-los. A semelhança ou a diferença de suas inclinações,
suas propostas de vida, seus gostos, enfim, as características, que formam a personalidade dos espíritos é que vão uni-los ou separá-los, do mesmo modo que sucede na Terra, na relação entre os homens, como aqueles que têm afinidade com determinada atividade, determinado gosto pelas artes ou pelo esporte, se unem para exercerem essas suas atividades juntos, formando grupos ou famílias. Assim, espíritos que se identificam com as mesmas características formam no espaço grupos ou famílias para viverem juntos numa mesma região. Os bons se unem pelo desejo de fazerem o bem, estudam para adquirirem novos conhecimentos, integram equipes de auxílio espiritual aos que sofrem. Os maus, por sua vez, também se atraem e se reúnem, mas pelo desejo de fazerem o mal, o desejo de praticarem seus vícios ou darem vazão às suas imperfeições. Quando chega o momento de reencarnarem, os espíritos vêm juntos à Terra, formando famílias terrenas, para juntos passarem pelas experiências necessárias ao adiantamento de todos. Assim, a regra é a formação da família aqui na Terra ser projetada ainda no mundo espiritual, quando os espíritos estão aguardando o momento de retornarem à vida corpórea. E é formada com base nos vínculos de afinidade entre os espíritos que formarão, então, a família terrena. Pode ocorrer, contudo, que a vinda à Terra, por força da reencarnação, separe o espírito daqueles com os quais ele tem afinidade ou com quem convive no mundo espiritual. Essa separação, todavia, é temporária e não desfaz os laços afetivos existentes entre eles. Quando uns encarnam e outros não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que ficam no mundo espiritual zelam pelos que se acham encarnados, preocupam-se com suas dificuldades, buscam auxiliá-los a vencerem essas dificuldades dentro das suas possibilidades. Mas a afeição entre eles é duradoura apenas quando sincera, quando ditada pelos valores espirituais e não pelas circunstâncias da vida terrena. Essas são de natureza carnal e se extinguem com a extinção da causa que lhes deu origem, isto é, o corpo. Assim, os que se unem exclusivamente pelos laços da carne, pelos laços da consanguinidade, sem construírem qualquer relação afetiva, nenhuma razão têm para se manterem unidos no mundo espiritual. A morte os separa, pois não mais existe o que motivou a união entre ambos, que foram as circunstâncias materiais. Vemos então que existem dois tipos de parentela: a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal é constituída pelos laços de consanguinidade, por laços que têm origem na matéria. A sede dos sentimentos, todavia, das afeições, dos pensamentos, ela não está no corpo, na matéria que lhe serve de instrumento ao espírito. Os pais, eles dão aos filhos apenas a vida material, ou seja, o novo corpo em que ele renascerá. É o que propicia a formação da parentela corporal. O espírito, contudo,
que vai animar esse corpo, ele não vem dos pais. Ele já existia antes do nascimento e até antes mesmo da concepção, pois não há reprodução espiritual. O espírito vem do espaço, onde se encontrava aguardando a oportunidade da reencarnação. E nada tem a ver com os espíritos dos pais. Jesus deixou esse ensinamento ao responder à pergunta de um fariseu, que queria saber como é que se processa essa questão de nascer de novo, a que Jesus se referiu. E ele então respondeu a esse fariseu: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, a parentela corporal, ela é formada com base na união dos corpos, dos pais, através de um processo genético de reprodução. Mas a parentela espiritual não. Esta é formada unicamente pelos vínculos de afeição, pela identidade de sentimentos, de pensamentos e de proposta de vida. A parentela corporal, ela se extingue com a morte e muitas vezes até antes mesmo dela. A família já começa a se desintegrar pelos mais variados motivos que nós conhecemos, que nós testemunhamos aqui na vida terrena. Já na existência atual, a parentela espiritual, a parentela corporal, portanto, pode começar a se desfazer, porque os vínculos são puramente de natureza material. A parentela espiritual, todavia, formada pelos laços espirituais, pelos laços da afeição, pela identidade quanto às características dos espíritos, e, como vimos, é formada antes do próprio nascimento do corpo, pelos sentimentos sinceros de afeição entre os espíritos que formarão a família. Essa parentela não se desfaz com a morte. Ela continua no mundo espiritual e até em novas reencarnações, em reencarnações futuras. Desse modo, explica Kardec, a união afetiva entre pessoas que se unem na Terra para formarem uma família é indício da existência de simpatia anterior, de uma afinidade que vem de longe, mesmo antes da atual existência. A reencarnação não as separou com o decurso do tempo, mas, ao contrário, as aproximou na atual existência. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 175, ele mostra que a família terrena, então, tem as suas origens na esfera espiritual. No seio dessa família se reúnem espíritos afins, que se comprometeram no espaço a virem juntos à Terra para desenvolverem uma tarefa construtiva, que será norteada pela fraternidade real, pela fraternidade sincera. Preponderam, então, nessas famílias, os elos do amor, espíritos que se conheceram e construíram uma relação afetiva no passado, vivem unidos no mundo espiritual, planejam formar uma família na Terra, na nova existência, para juntos buscarem o progresso de que necessitam. Será então um grupo familiar formado por ligações fundadas em sincera afeição. E como são ligações antigas, sinceras, elas não são destruídas pela reencarnação. Elas permanecem na reencarnação atual e até mesmo em futuras reencarnações. Mas Emmanuel esclarece também que nem sempre a formação de uma família para uma reencarnação é ditada pela afinidade e pela afeição entre os que a constituirão. Por vezes, espíritos estranhos
e mesmo desafetos do passado, que não têm qualquer vínculo afetivo entre si, ao contrário, têm vínculo de desafeição, são reunidos no mesmo grupo familiar. Por essa razão, muitas vezes, um membro de uma família não tem qualquer identidade de gostos, de propósitos, nem de sentimentos em relação aos demais entes que formam a família. Deus permite que ocorram essas reencarnações, famílias constituídas dessa natureza, com o objetivo de servir-lhes, a todos os que a formam, de prova com vistas ao progresso de todos. Unidos pelos laços familiares, uns influenciam os outros na busca de se melhorarem e de se harmonizarem entre si. A relação familiar que sustentarão na existência atual propicia o despertamento do amor. Ao passarem juntos pelas dores, pelas aflições que terão de enfrentar, fazem com que as desavenças do passado fiquem para trás, permitindo então que brotem sentimentos de afetividade. Estabelecida a afeição, os laços que se formaram se perpetuam, não mais sendo rompidos com a morte dos corpos, com o retorno ao mundo espiritual, nem em futuras reencarnações. Por quê? São laços constituídos por vínculos espirituais, vínculos de amor, vínculos de afeição, que uma vez construídos, são para sempre, são definitivos. Foi o que Jesus quis ensinar numa passagem constante do Evangelho. Temos, então, duas modalidades de parentela: a parentela corporal e a parentela espiritual, que nem sempre coincidem, nem sempre estão presentes numa mesma família. Quando se encontrava no templo, certa vez, Jesus foi informado de que sua mãe e seus irmãos o estavam procurando. Disse ele, então, apontando para os discípulos que o seguiam e que ali se encontravam ouvindo seus ensinamentos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quis demonstrar com isso, Jesus, que a sua família espiritual eram os seus seguidores, aqueles que estavam ali reunidos e com quem havia uma identidade de princípios, uma identidade de sentimentos, uma identidade quanto à proposta de vida que estavam adotando naquela existência. Aqueles com os quais se ligava pelos laços do espírito é que formavam a sua verdadeira família, e não seus parentes corporais, seus irmãos, sua mãe, aos quais era ligado pelos laços da matéria e que formavam a sua parentela corporal. Seus irmãos, inclusive, o hostilizavam, não tinham nenhuma identidade com aqueles sentimentos, com aqueles vínculos amorosos que Jesus deu demonstrações várias, como consta no Evangelho, a ponto de quererem dele se apoderar, alegando que ele havia perdido o juízo. Jesus falava no amor, falava no perdão, que eram práticas pouco comuns naquele povo, e por isso seus irmãos achavam que ele não estava com o seu juízo perfeito e queriam se apoderar dele, como hoje nós podemos considerar uma interdição, né? Quando a pessoa não está de posse de seu juízo natural, seu juízo normal, a pessoa pode ser interditada através de um processo judicial requerido pelos seus parentes mais próximos. Quer dizer, seus irmãos e sua mãe formavam sua parentela corporal,
mas não formavam sua parentela espiritual. Foi isso que Jesus quis transmitir ao dizer: minha mãe e meus irmãos são estes aqui presentes, estes que me seguem e que fazem a vontade do meu Pai. Assim, a reencarnação, ela fortalece os laços de família, que vão se tornando cada vez mais estreitos pelas vivências sucessivas na mesma família terrena. A cada nova existência, esses laços são cada vez mais estreitos e tornam-se cada vez mais duradouros. Se a existência fosse única, como ensinam alguns segmentos religiosos, o espírito não preexistiria ao corpo, pois estaria sendo criado ao mesmo tempo em que este. Logo, nenhum laço anterior haveria entre os espíritos de uma mesma família. Nesse caso, seriam completamente estranhos uns aos outros até aquele momento em que se uniram naquela família. O pai seria estranho ao filho, o filho seria estranho à mãe, os irmãos seriam estranhos entre si, enfim, não haveria qualquer laço espiritual anterior. Tudo ficaria reduzido unicamente à parentela corporal, cujos laços, sendo recentes, são frágeis e serão definitivamente rompidos com a morte. Ao contrário, com a reencarnação, esses laços se fortalecem cada vez mais com o tempo. À medida que os espíritos progridem e retornam juntos para formarem nova família em outra existência, esses laços vão cada vez mais se perpetuando, se tornando cada vez mais estreitos e duradouros. Dizem os que negam a reencarnação que ela destruiria os laços de família, pois o espírito, a cada existência, teria uma parentela diferente, o que impediria que fossem criados vínculos duradouros entre os membros de uma mesma família. Estaria trocando permanentemente os membros da sua família. Com a unicidade da existência, entendem estes, sem a reencarnação, o espírito teria então apenas uma família. O vínculo formado seria mais forte e os membros da mesma família estariam unidos para sempre no mundo espiritual. É o entendimento que os que defendem o princípio da unicidade das existências adotam. Kardec conclui que essa é uma ideia falsa. A reencarnação, sim, é que fortalece os laços de família, tornando-os mais estreitos e duradouros, como estamos buscando demonstrar. A unicidade das existências, ao contrário, ela rompe os laços de família. E Kardec mostra que as alternativas para o futuro do espírito e a continuidade dos laços de família podem ser resumidas em 4 alternativas, conforme ele explica. Primeiro, o nada após a morte. É a alternativa adotada pela doutrina materialista, em evidência à época de Kardec. Segundo essa doutrina, existe no universo um único elemento, que é a matéria. O homem seria então formado apenas pela matéria, e tudo nele dela resultaria. A inteligência, os pensamentos, os sentimentos, tudo seria produto do cérebro. Antes da vida corporal, ou seja, antes da chegada à Terra, o homem nada era, e nada será depois da morte, com a destruição do corpo. Tudo irá se aniquilar e acabar de vez. Se tudo resulta do cérebro, uma vez o cérebro sendo destruído pela morte, nada resultará, nada restará. E tudo sendo extinto, os laços de família, evidentemente, também são rompidos. Nada resta da relação afetiva entre os familiares. Então,
por essa doutrina, os laços de família se extinguiriam imediatamente após a morte do corpo, se romperiam. A segunda alternativa seria a sobrevivência do espírito e a sua absorção por um todo universal. É a ideia da doutrina denominada de panteísmo. Essa doutrina aceita a existência de algo além da matéria, ao contrário da doutrina que vimos anteriormente, o materialismo. Aceita a individualidade do espírito. Contudo, ensina que, no momento do nascimento, é que o espírito é formado. São retirados os elementos para formá-lo de um grande todo inteligente. Para alguns, inclusive, esse todo seria o próprio Deus, ou seja, cada espírito seria uma parte da própria divindade. Para os outros, esse todo, que vai animar o corpo que está nascendo, é um todo universal, inteligente, que seria do qual seria retirada uma porção para a formação do espírito. Após a morte, os elementos que formavam o espírito são restituídos a esse todo, ou à própria divindade, segundo alguns. O espírito, então, perderia a sua individualidade e, em consequência, os laços de família também se romperiam definitivamente, não mais podendo ser mantidos nem restabelecidos, porque o espírito seria desfeito com as suas partes constitutivas devolvidas ao todo de onde saiu. Então, é uma doutrina que também ensina, né, o rompimento dos laços de família. A consequência dessa doutrina é a destruição dos laços de família. Uma terceira alternativa mencionada por Kardec é a sobrevivência do espírito com a sua individualidade, mas com a fixação definitiva da sua sorte após a morte do corpo. É a doutrina da Igreja e de outras religiões tradicionais, inclusive religiões cristãs. Segundo essa doutrina, o espírito é criado por ocasião do nascimento também, sobrevive à morte do corpo, conserva a sua individualidade, porém tem uma única passagem pela Terra. Após essa passagem, o espírito seria submetido a um julgamento em que ele terá irreversivelmente decidido a sua sorte. Os maus seriam condenados aos castigos perpétuos do inferno. Os bons seriam recompensados com a visão de Deus e o descanso, também perpétuo, nas regiões celestiais. Então, a consequência dessa doutrina: se dois espíritos familiares que tiveram relações afetivas, constituíram laços familiares aqui na Terra, tiverem sortes diferentes, um indo para o céu, o outro indo para o inferno, não mais tornarão a se ver, porque as sentenças são definitivas, irrecorríveis. Os laços de família, então, seriam rompidos para sempre, de forma definitiva. Uma mãe, por exemplo, que fez por merecer o céu, mas que tem um filho que deixou de merecer essa condição, que derivou para a prática do mal, foi para o inferno em consequência, estaria para sempre essa mãe separada de seu filho, sem esperança de tornar a vê-lo, porque ela iria para o céu e o filho iria para o inferno. Não poderia, assim, essa mãe, sequer gozar da felicidade do céu, que ela fez por merecer, porque teria que conviver com a ideia de que seu filho estaria padecendo para sempre no forno do inferno. Então, é uma alternativa que também desfaz os laços de família após a morte do corpo.
E a quarta e última alternativa apresentada por Kardec é a sobrevivência do espírito também, como a anterior, mas com a continuidade da vida, com as múltiplas existências, a manutenção da sua individualidade, suas relações afetivas, a união com seus afins, permaneceria no espaço e em reencarnações futuras. É a doutrina abraçada pelo Espiritismo. Com a reencarnação, como vimos, geralmente o espírito volta no mesmo grupo familiar, ao qual está ligado por afinidade desde tempos longínquos. São espíritos que se conheceram em existências anteriores, permaneceram juntos no espaço, se estimam há muito tempo e que formam e tornam a se encontrar na Terra para formarem uma nova família. Os laços de família construídos no passado são então mantidos e cada vez mais fortalecidos pela união no mesmo grupo familiar. A cada nova existência, esses espíritos estão juntos, após continuidade das relações afetivas. Os laços de família não são então destruídos, como são mais antigos, inclusive, eles se tornam cada vez mais fortes, cada vez mais estreitos. O espírito, com essa alternativa demonstrada pelo Espiritismo, os laços de família são mantidos, eles não se desfazem com a morte. Uma vez estabelecidos os vínculos familiares, esses espíritos estarão juntos para sempre, no espaço e em reencarnações futuras, ao contrário das alternativas anteriores que nós vimos, cuja consequência é sempre o desfazimento desses laços familiares. Então, concluindo, vemos a importância da reencarnação para a formação e para a manutenção dos laços de família. Ela, ao contrário do que muitos acreditam, ela não destrói os laços de família. Ao contrário, ela os fortalece, os torna cada vez mais estreitos e cada vez mais duradouros. Sem a reencarnação, esses laços seriam sempre frágeis e mais facilmente estariam sujeitos a se romper. Com a reencarnação e o retorno dos espíritos que têm essa vinculação familiar, que formaram laços de família, com a reencarnação acontece o retorno à vida corporal juntos. Aqueles com quem o espírito mantém antigos vínculos de afetividade, a afeição só aumenta a cada passagem na vida terrena, até o dia em que todos estarão purificados, todos alcançarão a perfeição, que é a sua destinação final, por determinismo divino. Todos os espíritos, então, formarão a grande parentela universal, onde não mais haverá entre eles desafeição, animosidade, nem desigualdade. Esperamos que essas reflexões possam ser proveitosas para todos nós e aguardamos então uma nova oportunidade para novamente estarmos aqui reunidos para caminharmos um pouquinho mais em direção ao conhecimento do Espiritismo, essa doutrina que tantos esclarecimentos nos traz, que nos fortalece, que, como nós vimos, nos torna cada vez mais unidos, cada vez mais juntos no mesmo ambiente familiar, mantém os laços de família e nos dá a direção para que nós possamos atravessar essa caminhada na Terra, sempre algo difícil para espíritos que se encontram no nosso nível, possamos trilhar esse caminho de modo mais suave, encontremos um caminho mais reto, um caminho mais rápido, né? E menos pedregoso, com menos dificuldades, para que nós possamos então alcançar o progresso que aqui viemos buscar. Muito obrigado a todos mais uma vez pela atenção
e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.